Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. Na verdade, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso de número 6. 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 6. Carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, sua segunda carta, no capítulo 7, a partir do verso de número 6, diz assim o apóstolo: Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Ele nos trouxe ânimo não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Porque ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo disso, embora anteriormente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento, pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento que conduz à salvação, a qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Senhor, obrigado por esta noite, pela Tua igreja que aqui o Senhor reúne, pela certeza da Tua presença em nós e entre nós, e por ter já recebido os nossos louvores, as nossas orações, por meio de Cristo Jesus. Que por meio deste Teu Filho bendito, mais uma vez, o Senhor se digne de nos abençoar, de falar conosco e nos dar a graça de sairmos daqui mais instruídos, mais esclarecidos por meio da Tua palavra. E que assim o Senhor nos abençoe para a Tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Crente pode ficar triste? Você sabe que a tristeza é um abatimento da alma, é um pesar no e do coração, é uma contrição, para não dizer uma depressão do espírito humano. Está abaixo do nível satisfatório do bom viver, da alegria do viver. É uma depressão do espírito humano, e o cristão, o seguidor de Jesus, o crente, como humano, não está livre desta experiência do sentir tristeza, de viver as suas fases, os seus dias de abatimento de alma, as suas noites longas da alma, seus dias de angústia, de aflição, de depressão, de tristeza. A Bíblia mesmo relata de diferentes servos do Senhor, conhecedores do Deus vivo, verdadeiro, mas que experimentaram os seus dias de tristeza. Por exemplo, Ana se abatia muito por causa da rivalidade da sua adversária Penina, que a atormentava dia após dia,
pelo fato de Ana não ter filhos, o que na cultura da época era de fato vexatório para as mulheres, porque muitos as consideravam debaixo do desfavor do Senhor, lhes cerrando a madre. Então era um motivo de angústia, de abatimento de alma, de depressão. Ana se abatia tanto que perdia o apetite, não comia. Eu sei, tem gente que é ao contrário, né? Fica triste e come. Come mais. Qual que é o seu caso? Da Ana, perdia a fome, não comia. Jeremias, ele vai ficar tão esmorecido com a sorte do seu povo Israel, quando este vai para o cativeiro, que ele chega a dizer assim: eu esqueci o que é felicidade. Eu não me lembro mais o que é felicidade. Eu sei o que é tristeza, a tristeza se tornou o meu alimento diário. Eu não me lembro mais o que é sentir felicidade. Você já passou dias assim, que parece que a felicidade se tornou algo tão distante, que você já nem mais se lembra mais como é se sentir feliz? Você até questiona se um dia você vai de novo, de fato, se sentir feliz. Entrou numa fase de intensa tristeza. O Senhor Jesus mesmo, o nosso Senhor Jesus, no seu Getsêmani, ele chama ali os seus discípulos mais chegados e lhes diz: olha, fiquem aqui e vigiem comigo, porque a minha alma está triste de morte. Em outra versão vai dizer: estou a ponto de morrer de tristeza. Nosso Senhor Jesus sentiu tristeza e sentiu muita tristeza. O apóstolo Paulo aqui, quando escreve esta carta, a princípio estão todos entristecidos. Paulo, por ter escrito uma carta disciplinar, alguns vão chamar esta carta de a carta severa de Paulo. Haviam problemas sérios na igreja de Corinto, e Paulo, como apóstolo, como pai espiritual daquele povo, precisa pegar a sua pena e escrever uma carta de conteúdo difícil, de tom severo, disciplinador. Então, ele se entristece por ter de escrever tal carta. E é verdade, um pastor que é pastor se entristece quando tem que chamar a atenção, que ter conversas difíceis. O Paulo se entristece, ele não faz aquilo com prazer. Mas aqueles que leem a carta de Paulo, os coríntios, eles também se entristecem. Eles ficam aborrecidos, entristecidos por terem recebido da parte do apóstolo uma carta tão dura. É como ele vai dizer no verso de número 8: porque ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo disso, embora anteriormente tivesse me arrependido. Ele escreve agora que ele já não está arrependido, porque ele já está em outra fase, ele viu o efeito que a carta produziu, mas quando ele envia a carta, o coração dele é tomado por uma ansiedade. Fora a tristeza de tê-la enviado, a ansiedade por não saber quais seriam os resultados do envio da carta. O apóstolo também tinha dúvidas, ele não tinha certeza a respeito de tudo. Ele sofria também com as suas incertezas. Ele era ser humano como nós, tentando acertar e fazer a vontade de Deus, mas tinha suas incertezas. Então, pergunta, irmãos, como que a gente lida nessa nossa condição humana? Embora seguidores de Jesus, vulneráveis às fases de angústia, de depressão e de tristeza. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Como lidar com a tristeza segundo a Bíblia?
Então, baseado aqui nesse texto e também tendo como referência outros, é possível identificar pelo menos 3 conselhos. 3 conselhos da palavra do Senhor, para você lidar melhor com as suas tristezas ou com a tua tristeza. Então, primeiro conselho, irmão, saiba que há tristezas que são necessárias. Deus permite algumas tristezas na nossa vida, visando um propósito bom, algo melhor. O Paulo, por exemplo, ele vai falar nesse texto a respeito de 2 tipos de tristeza. Ele vai falar de uma tristeza que ele chama a tristeza segundo o mundo, que conduz à morte. Por que conduz à morte? Porque ela abate, mas ela não leva ao arrependimento, ela só produz remorso. Então, a pessoa que sente apenas remorso, ela continua, embora entristecida pelos seus atos, continua no seu mesmo caminho de morte. Ela não faz a curva, ela não se arrepende, ela não se converte, ela só se abate pelos seus próprios atos. Como o caso, uma vez eu vi, de um assaltante que havia atirado na vítima, estava pesaroso por causa disto. E aí na entrevista, embora ele se mostrasse pesaroso, em determinado momento ele diz assim, mas ela também foi, por que ela reagiu? Ou seja, no fundo a culpa foi dela. Se ela não tivesse reagido, eu não tinha feito isso. Então está pesaroso pelo que fez, mas não se arrepende. Arrependimento é você dizer, o culpado sou eu. Eu errei. Eu sou responsável pelo que está acontecendo agora e me arrependo. Não quero fazer isso nunca mais. Isso é um arrependimento. Então, a tristeza, segundo Deus, é essa tristeza. Que ela abate, não para levar à morte, mas para levar a um verdadeiro arrependimento e, consequentemente, ao perdão de Deus e à vida. Alguns africanos, eles definem arrependimento dessa forma. Dói tanto que eu não quero nunca mais fazer. Isso é arrependimento. Eu não quero, olha, nem eu vou dizer que é a última coisa que eu quero fazer na vida. Não, eu não quero nunca mais fazer isso na vida. Deus me livre disso. Deus me dê essa graça, aprendi a lição. O Paulo vai dizer que foi essa a tristeza que se abateu sobre os coríntios como resultado da sua carta severa. Ele vai dizer assim, agora me alegro não porque fostes entristecidos, verso 9, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento, pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Verso 10, pois a tristeza segundo a vontade de Deus, veja, há uma tristeza segundo a vontade de Deus. Eu sei que a gente gostaria de criar um mundo sem tristezas, não é? Um mundo sem dor. Tanto é que quando a gente vê alguém triste, o que a gente faz? A gente parece quase que se desespera porque a pessoa está triste. Não, irmão, não fica triste não, a alegria do Senhor é a nossa força. Vem aqui, eu vou orar por você. Senhor Jesus, afasta essa tristeza. Mas foi o Senhor que enviou. Não vai orar para afastar. Há uma tristeza que é segundo Deus, que é necessária. Está aqui, é a palavra que diz. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação. Não é que os coríntios não eram salvos em Cristo
não tenham tido seus pecados lavados, mas é como algo que eu tenho insistido aqui entre nós em afirmar que salvação não é apenas, é isso, mas não é apenas ir morar no céu com Cristo. Salvação completa, salvação plena, é ir morar no céu como Cristo. Não é ir só morar no céu com Cristo, mas é ir morar no céu como Cristo. Por isso que Ele, quando a gente se converte, Ele também nos envia o Seu Espírito Santo, para ir nos moldando ao caráter de Jesus. Essa é a completa salvação. E há algumas tristezas que Deus permite para nos amadurecer. Há algumas tristezas que Deus nos permite passar para que a gente absorva lições que nos dias de alegria não são possíveis serem absorvidas. A gente até sabe, a gente até leu, a gente até ouviu, mas ficou no subjetivo. Aí quando vem uma fase difícil, aquilo se adensa. E aí a gente se apercebe da verdade, que é a palavra. E aquela lição, então, se adensa dentro de nós e se torna, então, agora parte de nós. Do nosso caráter, da nossa maneira de ver e compreender a vida. Finalmente, entrou na cabeça. Finalmente desceu para o coração. Finalmente a verdade de Deus tomou conta de nós. Então Deus permite para que esse processo aconteça e que no final dele o nosso coração esteja um pouco mais parecido com o de Jesus. A obra de Deus na nossa vida, irmãos, não é só nos levar para o céu, é nos dar o caráter de Cristo. Por isso somos filhos de Deus, como Ele sendo o primogênito, o primeiro de uma série, que a Bíblia vai chamar de muitos irmãos. De muitos irmãos. Por isso que o Eclesiastes vai dizer assim, que a tristeza é melhor do que o riso. Porque o rosto abatido, o rosto triste, faz melhor o coração. Então há fases de tristezas que têm o seu propósito. Aguenta aí. Tem um propósito bom sendo operado em você para a glória de Deus. Um segundo conselho é, se lembre que para cada tristeza Deus envia uma consolação. Deus permite tristezas, mas não permite que você passe por tristezas sem receber a devida consolação. Então você passa pela tristeza, mas você não passa desconsolado. Você passa pela tristeza, mas você não passa abandonado. Você passa pela tristeza, mas você não passa desapropriado das condições espirituais necessárias para passar pelo vale de Baca, o vale das lágrimas. O Paulo vai dizer isso 2 vezes, como experiência pessoal dele. Ele vai falar de uma vez a respeito de Epafrodito, que estava com ele na prisão. O Epafrodito fazendo companhia para ele, é a igreja de Filipe que tinha enviado o Epafrodito. Porque naquela época, quem ia preso não ficava recebendo suporte do imperador, do Estado. Se a pessoa que fosse presa não recebesse o suporte de familiares,
de amigos passava fome. O Estado só prendia, agora está preso, quem vai cuidar de você é a sua família. Se você tiver amigos. Então, o Paulo dependia, preso, da solidariedade dos irmãos, das igrejas. E aí, então, a igreja de Filipe, sabendo que o Paulo está preso, envia um tal de Epafrodito. Agora, você acha que era fácil ficar preso naquelas prisões de Roma? O Epafrodito não aguenta o que o Paulo aguentava. Em alguns dias, o Epafrodito já fica doente. E o Epafrodito fica doente, e não é qualquer doença não, qualquer gripinha não, ele fica doente de morte. E quando o Paulo vê, o Paulo ora, o Paulo clama. E aí depois o Paulo vai dizer assim, mas Deus teve misericórdia dele, porque esteve à beira da morte, e teve misericórdia também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Tristeza após tristeza. Tristeza e mais tristeza. Então foi um consolo para o Paulo. Aqui nessa carta, agora ele vai falar de um outro consolo. Ele envia o Tito para essa igreja de Corinto. Ó Tito, vai lá você, porque eu já estou entristecido, eles estão entristecidos comigo. Então vai lá você, tenta conversar, tenta resolver essa situação. E aí o Tito vai. Só que quando o Tito vai, o apóstolo fica apreensivo. Mas e agora? Como é que a igreja vai receber o Tito? Que notícias o Tito vai trazer para mim a respeito da igreja? Então, além de triste, ele está agora ansioso com o resultado da coisa. Só que ele vai dizer assim, no verso de número 6, mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Verso 7, ele nos trouxe ânimo não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei. Foi um alívio. O Tito chegou, e as notícias que ele trouxe da igreja, de como ele foi recebido pela igreja, de como a igreja de Corinto falou a respeito do Paulo, aquilo foi um alento. Foi um alívio para o Paulo. Já passou por isso, irmãos? Vem aquela notícia que não resolve todo o problema, mas é um alívio. É um alívio, é um bálsamo. Porque a Bíblia diz que Deus consola os abatidos. Para cada tribulação, para cada tristeza, para cada abatimento de alma, Deus te envia um consolo, para que a sua vida não seja só tristeza. Entendeu? Tem tristeza. Aliás, às vezes tem muitas tristezas. Mas por causa da misericórdia, da graça, da bondade de Deus, a vida não é só tristezas. Tem os consolos. Tem os raios de luz, tem os momentos de bálsamo, tem os momentos, sim, de alegria, e louvado seja Deus por isso. Eu, por exemplo, eu consigo identificar fases na vida de tristeza, mas as correspondentes consolações que Deus me enviou, para que aquela fase não fosse só tristezas. Você consegue fazer isso também? Você consegue assim olhar para trás
se lembrar assim da sua vida como se fosse um filme, com diferentes cenas. E aí você diz assim, naquela fase, eu vivi aquela tristeza. Mas por outro lado, Deus na sua bondade, permitiu que eu experimentasse aquela alegria. Para que a minha vida naquela época não fosse só tristeza. Faça esse exercício. Procure lembrar, tal fase, tal tristeza. Mas, tal fase, tal alegria. Faça isso. Faça isso hoje, inclusive. Você vai perceber, vem as tristezas, mas Deus também manda as alegrias, para que a vida não seja só tristeza. De modo que a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo falou no capítulo 1, verso de número 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Pai das misericórdias. Ele diz que ele não se alegra em abater ninguém, ele sente misericórdia. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. E terceiro, irmãos, terceiro conselho. Então, o primeiro conselho, há tristezas que Deus permite, pois tem um propósito. Segundo conselho, Ele permite tristezas, mas Ele envia também consolações. O terceiro conselho, Deus não permitirá em Cristo Jesus que nenhuma tristeza seja para sempre. Nenhuma. Em Cristo Jesus, toda e qualquer tristeza tem os seus dias contados. Vai passar, irmão. Vai passar. Não é para sempre. Em Cristo Jesus, as tristezas não são para sempre. Veja que o Paulo, depois de falar de tanta tristeza, ele vai encerrar essa passagem no verso 16, falando de alegria. Ele termina de forma singela o versículo 16, com poucas palavras. Mas ele diz, alegro-me. Alegro-me por ter plena confiança em vós. Veio a tristeza, mas depois chegou a alegria. A tristeza foi embora e deu lugar à alegria. Igual o Salmo 35 diz. Lembra o que diz o Salmo 35? Capítulo 30, verso 5. Que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso não quer dizer, não significa duas coisas. Não significa que uma tristeza passa da noite para o dia. Que determinada tristeza passa, você dormiu, acordou, esqueceu, já está tudo. Não significa isso. Mas significa que, ainda que uma noite pareça longa, assim como uma noite, por mais longa que ela pareça, há um determinado momento que ela é vencida pelo dia que amanhece, ela não é para sempre. Não importa qual seja a tristeza, por mais longa que seja a noite da alma, ela vai dar uma hora lugar ao dia. É como Jesus disse aos seus discípulos, olha, agora o mundo se alegra e vocês se entristecem, vocês estão tristes. Mas eu vos verei outra vez e o vosso coração se encherá de alegria e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Como uma mulher grávida que sente dores na hora do parto, mas depois que o filho nasce, a alegria é tão grande, que é maior do que as dores sofridas, vividas, experimentadas.
a alegria ainda a ser enviada. E não significa que depois que passar a gente vai esquecer do motivo que a causou. É como uma cicatriz. Quando você olha para uma cicatriz, você se lembra. O que aconteceu? Por que você tem tal cicatriz? Mas não dói mais. Cicatrizou. Curou. A ferida fechou. E a dor passou. Você até lembra do que aconteceu, mas já não lembra mais com dor. É verdade que no processo, às vezes, tem alguém que cutuca, né? Aí a ferida parece que abre de novo. Mas vai fechar, vai curar, porque Deus é maior. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Que o bálsamo de Jesus nos cure, para a glória dele. Então, o que uma mãe faz? Quando o filho cai, se rala, começa a chorar de dor, ela pega a criança no colo, a acolhe, e o que ela diz? Vai passar, vai passar, vai passar. Quem sabe hoje Deus não está falando a mesma coisa para você. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, irmão. Em Cristo Jesus, há de passar. Você sabe que é um desejo universal encontrar o lugar e o tempo, a terra sem mal, sem dor, sem tristeza. Parece que a gente vive a vida esperando chegar nesse tempo e viver nesse lugar. Que geralmente não é onde a gente está. Mas olha, para você não sair aí, fazendo besteira na vida, tentando encontrar esse tempo e lugar, deixa eu te avisar uma coisa, esse tempo e lugar não é aqui. Não é aqui. Aqui, a gente vive tristezas em meio a alegrias e alegrias em meio a tristezas. E até o último dia, assim como vai ter uma sucessão de noite, dia, noite, dia, noite, dia, até que se torne só dia, até o último dia, a gente vai viver dias alternados de alegria, de tristeza, de tristeza, de alegria, de alegria, de tristeza, de tristeza, de alegria, até que se cumpra o que diz lá Apocalipse 21, verso 4 e 5. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que o Senhor nos abençoe. E que Ele, com a graça dEle, nos console com a sua presença, com a sua palavra e com a sua bênção, hoje e sempre. Amém.